noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Estamos mais uma vez aqui para a nossa edificação, para o nosso momento de exposição bíblica, de crescimento, e o nosso desejo é que você seja profundamente edificado pela palavra do nosso Deus. Nós vamos iniciar esse momento fazendo uma oração ao nosso Deus, buscando a sua direção e em seguida buscando o alimento para nossa alma na sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós reconhecemos o teu governo, a tua autoridade sobre nós e clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, instrua-nos, ó Deus, pela tua palavra, guarde o nosso coração daquilo que é reprovável e alimente-nos com o pão do céu, dando-nos, ó Deus, o vigor necessário para o desenvolvimento da nossa carreira cristã, submetidos à tua palavra, à tua vontade. E receba de nós, ó Deus, o louvor e a adoração e a gratidão por podermos estar em tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós hoje vamos nos apropriar do texto bíblico que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do verso 14 até o verso 17. Acompanhe na sua Bíblia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. O apóstolo Paulo foi um homem de muitas lutas e muitas marcas. E por isso ele não é para nós apenas um exemplo de um escritor bíblico usado por Deus. E os escritos dele à igreja de Corinto, tanto na primeira carta como na segunda carta, que traz ensinamentos extraordinários e profundos para a nossa vida, não apenas nos revelam que Deus o usou para ensinar a igreja a viver como igreja, a comportar-se como cristãos genuínos, mas na própria vida de Paulo, na própria experiência cristã de Paulo, nós podemos perceber aspectos em seu ensino e em suas ações de coisas que servem de exemplo para nós, marcas e atitudes na vida de Paulo que são exemplos para nós, para que nós possamos também viver como cristãos, nos comportar como cristãos. Nós vamos nos apropriar deste texto e vamos nos guiar nesta abordagem, seguindo o tema Comporte-se como cristão, parte 2, já que tivemos já uma abordagem com esse tema, a segunda parte da nossa abordagem hoje. Comporte-se como cristão, parte 2. Bem, Paulo, dentro de todo o contexto da sua vida cristã, ele enfrentou muitas lutas que deixaram muitas marcas na sua vida, na sua história, mas também no seu corpo. Coisas que poderiam ter feito com que ele naufragasse na fé. E não foram apenas as resistências por parte dos ímpios. Essas acontecem e sempre acontecerão na vida do cristão. Então, fique preparado para isso. Mas também tem as marcas e lutas que ele enfrentou dentro da própria igreja. E a igreja de Corinto é um grande exemplo disso.
uma igreja complicada, uma igreja com problemas e com um número muito grande de problemas. Nós vemos na primeira carta aos Coríntios como que Paulo pontua e traz à tona as lutas e os problemas da igreja por causa de uma série de fatores que fomentaram isto, principalmente a imaturidade deles. Mas ele começa a segunda carta aos Coríntios desenvolvendo uma certa defesa do seu apostolado, da sua autoridade apostólica. E ele chama a atenção, logo no início da carta, para os problemas de oposição que ele está tendo na igreja. Surge na igreja falsos mestres, pessoas que querem se apropriar da igreja, querem fazer seus clãs, fazer seus grupos, e atacam a autoridade de Paulo como se ele não tivesse da parte de Deus a autoridade para ensinar, guiar, instruir, edificar a igreja. Então a ideia é que a igreja não deveria ouvi-lo. E ele então escreve a segunda carta e defende esta autoridade apostólica, dentro de muitos problemas que ele já enfrenta. Então pense bem no comportamento de Paulo. Paulo comporta-se como cristão. Ele não usa as mesmas armas, ele não fala da mesma forma, ele não abandona a igreja, ele não despreza a igreja, ele não faz uma execração pública da igreja. Ao contrário, ele se esmera em continuar guiando a igreja, ele quer tratar a igreja. Isto é diametralmente oposto ao pensamento e às ações e à essência que guia o mundo, aquele que não é cristão. Então, Paulo é um exemplo de comportamento cristão, de como comportar-se como cristão. E no capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 17, nós podemos aprender alguns princípios acerca de como nos comportar como cristãos genuínos, verdadeiros. Então, comporte-se como cristão, em primeiro lugar, guardando o seu coração da soberba. Veja o que diz o verso 14. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Especialmente a parte A do capítulo do verso 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Esta ideia de vitória, de triunfo, de ser cristão, de ter acesso às coisas especiais da parte de Deus, às venturas celestiais, aos dons celestiais, essas são marcas e são princípios, fazem parte do contexto da igreja cristã genuína. E a igreja de Corinto, nós podemos nos lembrar claramente, nos escritos de Paulo, elas se vangloriavam de algumas coisas e davam a essas coisas uma primazia que não deveria ser dada a elas, como se eles fossem bons para tê-las. O caso dos dons espirituais, o caso da liberdade cristã, isto foi mal interpretado, mal aplicado à vida deles. Paulo, então, que poderia, Paulo, não é qualquer um, ele poderia, diante de todo esse quadro, ensoberbecer-se, falar, não, eu sou o cristão, eu sou um apóstolo, eu sou mais sou melhor que essa gente. Ele poderia, como se houvesse na época, claro, né, como muitos hoje, ir para as redes sociais e começar a fazer desabafos para que o mundo todo veja e saiba que você tem problemas e conflitos. Ele poderia fazer isto, mas Paulo é maduro. Paulo comporta-se como um cristão maduro. Ele está alheio a isto no sentido de ter outras prioridades. A prioridade é a noiva, a honra da noiva, é a beleza da noiva, é o lugar da noiva no mundo que odeia o noivo e a noiva. Portanto, ele guarda o seu coração da soberba,
ele não usa as mesmas armas que estes homens usam, como ele mesmo diz no seu escrito à igreja de Corinto, dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma e todas as altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando nós cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ele escreve isso aqui para mostrar que ele não usa esse mesmo aparato, essas mesmas ferramentas. E com isto, com esta ideia de guardar o coração da soberba, Paulo nos apresenta subprincípios aqui. Primeiro, haverá triunfo, sempre há triunfo para a igreja. É o que ele diz no início do verso. Mas isso não é motivo de você se tornar orgulhoso. Sempre há triunfo para a igreja. A igreja triunfará. Ainda que tudo sugira outra coisa. Ainda que você esteja em meio à oposição, dentro e fora da igreja. Ainda que você esteja sofrendo lutas que jamais imaginou sofrer, com escassez, com enfermidade, com, no nosso caso contemporâneo, nosso momento histórico, com o afastamento social, o isolamento social, com limitação, com impossibilidades, com lutas pessoais, emocionais, familiares. Tudo isto pode sugerir ou pode pavimentar um caminho para que você se afaste de Deus. Você pense, não haverá, não tem vitória nisto, só guerra. Mas há triunfo. Paulo diz, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E ele tem propriedade para dizer isto. Ele tem autoridade para dizer isto. Ele não está dizendo da boca para fora. Ele é um homem que passou por todo tipo de problema. Ele passou por todo tipo de perseguição. Ele foi da prisão, ele foi da acusação à prisão. Ele foi da prisão ao naufrágio. Ele foi do naufrágio ao calabouço. Ele foi da liberdade de pregar na praça aos açoites. Ele foi dos açoites ao apedrejamento. Ele foi o homem que fugiu em um cesto, descido pelo muro. Ele foi um homem picado por uma víbora mortífera. Paulo foi um homem recusado por muitos dentro das igrejas que ele mesmo fundou para a glória de Deus. Ele é um homem que sofreu todo tipo de oposição. Mas ele diz, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Haverá triunfo independente das circunstâncias, independente do que as circunstâncias, do que tudo possa sugerir, ou independente de que as coisas sugiram ao contrário. Haverá triunfo para a igreja. Mas isso não é motivo para você se vangloriar, tornar-se soberbo, porque o triunfo não vem de você, vem de Deus. Veja o que ele diz, graças, porém, a Deus. Quem dá o triunfo é o Senhor. Não são os seus méritos, não é a sua capacidade, a sua inteligência, não é os seus relacionamentos, o seu poder aquisitivo, a sua influência. É o Senhor que dá o triunfo. Os melhores homens e os homens mais aclamados na história, que confiaram em si, em algo que possuía, para triunfar, fracassaram. Porque o triunfo vem de Deus. Comporte-se como um cristão, confie no Senhor. Saiba disso, guarde o seu coração da soberba de achar que você é Deus no lugar dele, que você pode, que você vai. Há a vitória, mas ela está naquele que dá a vitória. E ele nos ensina um terceiro aspecto, o subprincípio, dizendo que há um único caminho para o triunfo, e este único caminho é Cristo. Não há outro. Então não basta dizer que crê, acredita e depende de Deus. Você precisa submeter-se àquele que é o noivo,
aquele que é o Rei da Glória, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que é o Príncipe da Paz, o Deus forte. Você precisa submeter-se ao conselho daquele que é o maravilhoso conselheiro. Ele é o único caminho para o triunfo. Veja o que Paulo diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Há triunfo. Deus dá o triunfo, mas Ele só dá através de Jesus, não por outro meio. Então nem tente. Portanto, guarde o seu coração da soberba de achar que você pode resolver seus problemas sozinhos. Guarde o seu coração da soberba de achar que você pode recuperar a sua família sozinho, sair do buraco financeiro sozinho, tratar os seus problemas do coração sozinho, resolver seus problemas espirituais sozinhos. Guarde-se, furte-se de pensar que você pode chegar ao triunfo sem Jesus, ou apenas imaginando que Jesus está com você. Comporte-se como cristão. Guarde o seu coração da soberba. Entenda, Deus tem em todas as circunstâncias o triunfo para nós. Entenda que é Ele quem dá esse triunfo. E que Ele só dá esse triunfo por meio de Jesus. Segundo princípio que Paulo nos ensina é: comporte-se como cristão exalando o perfume do céu. Veja o que diz verso 14, parte B, até o verso 16. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto dos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Veja que uma das características mais fundamentais do comportamento cristão é ele ser cristão em qualquer situação, circunstância ou lugar. Veja o que Paulo diz logo no início dessa parte da sua abordagem. Ele diz: e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Onde o cristão está, o conhecimento de Deus, que é essencial na vida do cristão, exala seu perfume, marca o lugar, marca o território, deixa marcas indeléveis no ambiente, no contexto, na cultura, na vida das pessoas. Portanto, o cristão precisa ter o cuidado de exalar o perfume do céu e não outra fragrância. O mundo está em estado de putrefação, como diz Martyn Lloyd-Jones na sua abordagem sobre o Sermão do Monte, falando sobre o sal e a luz. Uma das coisas que ser sal e luz revela, que essa afirmação de Jesus revela, é que o mundo está, no caso do sal, em estado de putrefação, e que no caso da luz está sob trevas. Portanto, o cristão é aquele que vai mudar o quadro, que vai dar uma outra perspectiva, que vai sarar isso, que vai trazer um ambiente celestial para a terra. E a maneira de fazer isso é ser cristão, de fato. É apresentar a essência cristã, a essência celestial, a essência que recebeu com o novo nascimento em Cristo, com a inclusão em Cristo. Portanto, comporte-se como cristão, exalando o perfume do céu. O cristão personaliza onde ele está com a fragrância celestial. E ele faz isso sendo testemunho do céu, um extenso testemunho do que Deus fará com aqueles que creem e com aqueles que não creem. No Império Romano,
havia uma tradição após as vitórias dos exércitos romanos, as suas incursões de desbravamento, de defesa, enfim, as suas guerras, especialmente aquelas de ampliação do território. Quando havia o triunfo, que a comitiva voltava para Roma para celebrar o triunfo, eles entravam pela grande avenida de Roma, que dava até o Senado, que dava para a grande praça da Vitória, e ali a multidão a cada lado, vendo os representantes do exército passarem, trazendo consigo em seus carros gradeados os prisioneiros desses lugares conquistados. E ao longo daquela grande avenida haviam aqueles incensários que perfumavam o lugar. Para os romanos, aquilo era cheiro de vida, de vitória. Para os que faziam parte do império, aquele cheiro representava a glória. Mas para aqueles que estavam sob grades e grilhões, aquele cheiro representava a morte. O cristão é no mundo cheiro de vida para a vida, para aqueles que creem, para os eleitos de Deus, para aqueles que Deus chamar e já chamou. O cristão deve exalar o perfume que representa a vida celestial. Para aqueles que se perdem, ele é um testemunho da condenação. É isso que significa o que Jesus ensina lá em Mateus 5, quando fala do sal e da luz, como foi citado há pouco. O sal é inviolável. O sal é único. E ele tanto testemunha da necessidade de cura, como ele mesmo restaura, renova, conserva. Ele provoca esta cura, simploriamente falando. A luz, por outro lado, expõe o pecado. A luz é reveladora. A luz traz à tona aquilo que precisa ser tratado. O cristão é o bom perfume de Cristo. Exale o perfume do céu. Não deixe passar de você esta glória. E por fim, terceiro princípio que Paulo nos ensina: comporte-se como cristão, submetendo-se à verdade e não o contrário. Veja o que Paulo diz no verso 17: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Veja que Paulo tem o cuidado de tanto instruir a igreja, quanto rebater aquilo que está acontecendo nos bastidores da igreja. Na igreja de Corinto surgiram pessoas usando da palavra para atacar Paulo e para satisfazer os seus próprios desejos. Usando o evangelho a seu favor. Mas para o cristão que comporta-se como cristão, a palavra de Deus é o guia dele. É a regra de fé e prática. Ele vive por meio do que a palavra ensina. Portanto, ele submete-se a ela. Ele submete a sua vida a ela. Ele submete seus planos a ela. Ele submete seus anseios a ela. Ele submete as suas dores a esta palavra. Porque ela é a regra de fé e prática. Ela é o bálsamo. Ela é a cura. Ela é a luz. Ela é a verdade. O cristão sempre se põe abaixo da palavra e proclama esta palavra como a palavra de Deus e não sua. É isso que Paulo está dizendo: olha, a minha pregação
é uma pregação que leva em conta a excelência da palavra de Deus, a superioridade da palavra de Deus, a suficiência da palavra de Deus. Eu não a mudo, eu não a adultero. O cristão tem que comportar-se como cristão de maneira que ele submeta-se à verdade e não o contrário. Ele não pode de maneira nenhuma colocar a verdade debaixo da sua vontade. É isso que Paulo está denunciando aqui, quando ele usa a palavra mercadejando, que significa literalmente adulterar a mercadoria. Paulo não adultera, ele não corrompe a palavra para satisfazer seus desejos. Ele não impõe à palavra de Deus aquilo que ele acha ou deseja ou quer. Ele não usa a palavra para defender seus propósitos egoístas, para pavimentar, ornar ou sustentar qualquer tipo de vitimismo. Paulo não faz isto. Ao contrário, ele continua pregando a palavra como ela é. Comporte-se como cristão. Comporte-se como cristão, guardando seu coração da soberba. Comporte-se como cristão, exalando o perfume do céu. Comporte-se como cristão, submetendo-se à vontade ou à verdade e não o contrário. Que Deus te abençoe, te sustente, te guarde, te guie e te ajude a comportar-se como cristão em nome de Jesus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua presença, pela tua graça. Abençoe, ó Deus, aqueles que estiverem sendo edificados por esta exposição. Que este momento possa tocar-lhes o coração e ajudar-lhes a ter uma vida de deleite e prazer no Senhor, de confiança e fé genuína no Senhor, em nome de Jesus. Amém.